Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4. Mas antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, eu e os meus irmãos, te adorando e buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente para entendermos a tua mensagem para nós hoje. Responde às preces do teu povo. Supre as necessidades de cada um. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O Senhor ouve e liberta. O Deus que você adora ouve. Os ouvidos estão abertos. Queridos, o Senhor não somente ouve, mas Ele também liberta. Ele age a favor seu, a favor dos seus filhos. O Senhor ouve e o Senhor liberta. O verso áureo diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Aleluia! Salmos 34, 17. O Senhor nos ouve, nos escuta e nos livra das nossas angústias. Quem não tem angústia? Quem não tem ansiedade? Quem não passa por momentos difíceis em que se sente deprimido? Meu querido irmão, nós temos um Deus que cuida de nós. Vez após vez, os salmos destacam a verdade de que o Senhor soberano que criou e sustenta o universo também se revela como um Deus pessoal. Um Deus que inicia e mantém um relacionamento com o seu povo. Deus está perto do seu povo e da sua criação, tanto no céu quanto na terra. Deus é um Deus de perto e também um Deus de longe, um Deus presente. Lemos que nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, mas Deus habita com o contrito de coração, com o necessitado. Ele cavalga sobre as nuvens, contudo, está perto o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O livro dos Salmos sustenta inabalavelmente a verdade de que o Senhor é o Deus vivo que age em favor daqueles que o invocam. Aleluia! Quando você invoca, quando você clama, você não está falando sozinho. Você tem um Deus que tem os ouvidos abertos para a sua prece, para a sua súplica. Os salmos são significativos precisamente porque são inspirados pelo Deus vivo e se referem a Ele, que ouve as orações e responde às orações. Devemos lembrar que a resposta adequada à proximidade do Senhor consiste em uma vida de fé nele e de obediência aos seus mandamentos. Deus não aceitará nada menos que essa fé e obediência, conforme a história de Israel muitas vezes revelou. O Senhor ouve, o Senhor liberta. Aleluia! Na parte de domingo, meus ossos não te foram encobertos. Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia. Deus já estava interessado em você. Você não nasceu por acaso. Quando você nasceu, quando você foi gerado no ventre materno, Deus tinha um plano, Deus tinha uma missão para você. A missão de ser filho e filha de Deus, para revelar o caráter dele, o amor dele nesse mundo. Vamos ler agora Salmo 139. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos ver os versos 1 até o verso 18. Leia comigo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Eu amo esse Salmo 139, porque mostra como Deus conhece o nosso íntimo, lê os nossos pensamentos. Queridos, aqui o salmista Davi está dizendo: tu me sondaste e tu me conheces.
Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Antes de você falar, quando você só está pensando, Deus lê os pensamentos. E o verso 5, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ele nos cerca como sendo um escudo de proteção. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Deus é onipresente. Ele é onisciente, porque conhece todas as coisas. É onipresente, porque está presente em todos os lugares. Ele é presciente, porque conhece o fim desde o princípio. E ele é onipotente, porque ele pode todas as coisas. Para onde me irei do teu espírito? Não tem como fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus o achou lá no fundo do navio. Queridos, Deus está em todos os lugares e ele conhece todas as coisas. Verso 8, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Não tem como fugir de Deus. Verso 9, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Verso 11, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus é luz, e onde ele está, existe luz. Desaparecem as trevas. E o verso 13, pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Aqui está o entendimento do salmista Davi de que ele não nasceu por acaso. Deus estava presente já na sua concepção, porque ele diz aqui, possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Que lindo propósito Deus tem com os seus filhos. Queridos, nós nascemos porque Deus planejou que nascêssemos. Deus estabeleceu uma missão. Assim como o Filho de Deus unigênito, Jesus, nasceu com uma missão, você e eu também nascemos com uma missão. O problema é que a maioria não aceita ou rejeita a missão de Deus. Mas você e eu aceitamos a missão de Deus para nós. E aqui diz o verso 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Queridos, nós cremos neste Deus que nos criou de uma forma tão maravilhosa. Os meus ossos, diz o verso 15, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando você estava no ventre materno, sendo formado, aqui diz o salmista Davi, os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Por isso, meu querido irmão, o aborto é um crime, o aborto é um pecado, porque a vida já existe e Deus está presente nesta criaturinha que está sendo gerada no ventre materno. Agora leia comigo o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Veja a súplica do salmista Davi, que deve ser a minha e a sua súplica também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E o verso 24,
vê se há em mim algum caminho mau. Davi queria ser melhorado, Davi queria ser corrigido, Davi queria ser aperfeiçoado, e assim deve ser você e eu. Nós deveremos pedir a Deus: vê se há em mim algum caminho mau, revela-me os meus defeitos de caráter que ainda não tenho consciência deles, mostra-me pecados ocultos que eu ainda estou praticando inconscientemente. Eu quero crescer na santificação, eu quero ser mais semelhante a Jesus. Por isso, esta oração de Davi aqui: vê se há em mim ainda algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, Davi queria ser guiado pelo caminho eterno, pelo caminho da santidade. E assim você, e assim eu, todos nós deveremos ter esse desejo. Como é que esses versos retratam poeticamente o poder de Deus? O poder de Deus está presente. O poder de Deus é revelado através da sua bondade e amor e misericórdia. Você já quis ajudar alguém, mas não tinha meios de ajudar? Da mesma forma, algumas pessoas já tentaram ajudar você, mas não entenderam suas necessidades. Diferentemente das pessoas mais amorosas e mais bem intencionadas, Deus nos conhece perfeitamente, bem como nossas circunstâncias, e Deus tem os meios para nos ajudar. Ele quer nos ajudar, Ele pode nos ajudar, e se você permitir, porque Ele precisa do seu sim, o livre-arbítrio tem que ser exercido a favor de Deus, Ele vai nos ajudar. Portanto, as promessas de Deus, de ajuda, de libertação, não são somente clichês, mas firmes garantias. A onisciência divina envolve o tempo, o ser interior, o espaço, toda a existência do salmista. Essa maravilhosa verdade sobre Deus, nos conhecer intimamente, não deve nos assustar, mas nos consolar. Quem poderá melhor nos entender do que Deus, o nosso Criador? Mas deveremos ser levados aos braços de Jesus, descansar nos braços de Jesus e entender que tudo que Ele pôde, Ele realizou por nós, quando morreu na cruz do Calvário, quando ressuscitou e subiu ao céu e se tornou nosso defensor, nosso representante. Pela fé em Jesus, foi-nos dada a sua justiça, a justiça de Deus, porque Deus nos reveste da justiça de Jesus, da perfeição de Jesus, da santidade de Jesus. Destaca-se aqui no Salmo a presença divina, com a descrição de Deus chegando até o mais profundo do abismo, até o mais profundo da sepultura, e as trevas, lugares não retratados comumente como sua habitação. A presença de Deus também é comparada às asas da alvorada do leste para alcançar os confins dos mares no oeste. Essas imagens transmitem o fato de que não há no universo nenhum lugar em que estejamos fora do alcance de Deus. Embora Ele não faça parte do universo, como acreditam alguns, Ele está perto de tudo. O Senhor não apenas criou o universo, mas também sustenta o universo. Como aquele que sabe tudo sobre nós, Deus pode nos ajudar e nos pode restaurar. A percepção da sua grandeza provoca no salmista Davi uma explosão de louvor e uma confiança renovada. Ele aprecia a investigação divina. Ele pede para ser investigado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele quer ser aperfeiçoado. Ele quer crescer na santidade. Por isso ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Assim deve ser você, assim devo ser eu. Deveremos orar também como Davi orou e pedir mais santidade. Dá-me da tua santidade, Jesus. Aleluia. Na parte de segunda-feira,
garantia do cuidado divino. Como Deus se envolve com a nossa vida? É um Deus presente, envolvido com você? Aquilo que acontece para você, de bom ou de ruim, tudo passou pelas mãos do nosso Pai. Ele mediu, ele pesou antes de liberar cada prova, cada provação. Ele está envolvido com a sua vida por inteiro. Abra sua Bíblia no Salmo 40, o Salmo 40, e vamos ver os versos 1 até o verso 3. Salmo 40, verso 1 até o verso 3. Leia comigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você precisa de outro Deus? Eu estou plenamente satisfeito com esse Deus, que é um pai, que é um irmão, que é um amigo, que é um protetor e um provedor, e que inclina seus ouvidos para as nossas orações. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o verso 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Queridos, Deus nos tira de qualquer situação, mesmo quando você está atolado em dívidas, atolado em pecados, atolado em situações que parece que não existe nenhuma solução. Ele pode sim tirar você do lodo, do charco de lodo, e colocar os seus pés sobre uma rocha. Que rocha? A rocha da nossa salvação? Jesus Cristo, a rocha eterna. E o verso 3 diz: e pôs um novo cântico na minha boca. Você está chorando? Você está sentindo angústia? Ele colocará um novo cântico na sua boca, como fez com Davi. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão a Deus através de você. Muitos verão Deus através do seu cântico de louvor, mesmo nas horas tristes. Meu querido irmão, lemos também no capítulo 50, no Salmo 50. O Salmo 50, vamos ver então o verso 15. Leia comigo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Me invoque, clame por mim, busque. Aquele que me busca, me acha. Aquele que clama, eu ouvirei. Invoca-me no dia da sua angústia, meu irmão. Por que sofrer sozinho? Você tem a quem clamar. Você tem os ouvidos abertos de Jesus para ouvir a sua prece, a sua angústia. Eu te livrarei, é a certeza absoluta que Deus nos dá. Eu te livrarei e tu me glorificarás. E agora no capítulo 55, melhor, o Salmo 55, vamos ler então o verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Porque você quer carregar sozinho o seu fardo? Lance sobre Jesus Cristo o seu fardo, o seu cuidado, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Provados, sim. Testados, sim. Mas derrotados, nunca. Nunca permitirá que o justo seja abalado. E agora o Salmo 121. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Este é outro salmo lindo para se decorar e memorizar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quando você olha para os montes, é de lá que vem o socorro? Não. Eleva os meus olhos para os montes, e a pergunta é: de onde me virá o socorro? O verso 2 responde: o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto os idólatras pagãos no passado adoravam a natureza, adoravam a árvore, adoravam a própria natureza, mas o salmista aqui está dizendo: eu olho para a natureza, elevo os meus olhos para os montes,
Mas o meu socorro vem não dos montes, nem das árvores. O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, fez os montes e fez as árvores. Não deixará vacilar o teu pé. Verso 3. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dorme, não dormita. Ele está sempre acordado, sempre atento, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, para você, para o seu clamor, meu irmão. Olha como estes salmos nos satisfazem. Olha como esses salmos nos confortam. E o verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando você levanta e quando você se deita, quando você sai para o trabalho, quando você está trabalhando, quando você está voltando do trabalho, Deus está ao seu lado. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor se revela nas Escrituras como um Deus vivo que age em favor dos que o invocam. Para o salmista, o Senhor está sempre diante dele. Portanto, ele confia em Deus e o invoca. O Senhor o ouvirá mesmo quando clamar lá das profundezas, indicando que nenhuma circunstância escapa ao domínio de Deus. O clamor do salmista, por mais urgente que seja, tem esperança. O Salmo 121 mostra, primeiramente, a certeza de que Deus não permitirá que os seus pés vacilem. Em segundo lugar, o Salmo 121 mostra a imagem do Senhor como guardião de Israel. Ele não dormita, ele não falha. Em terceiro lugar, o Salmo 121 mostra a figura do Senhor como a sombra à sua direita, que traz à mente a coluna de nuvem da época do Êxodo, assim como a coluna de nuvem durante o dia estava produzindo sombra para o povo de Israel, atravessando o deserto, e à noite aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, iluminando e aquecendo o acampamento israelita. Assim também Deus é uma sombra à sua direita, e aqui diz que o Senhor provê o abrigo físico e espiritual para o seu povo. Em quarto lugar, o Salmo 121 mostra a presença de Deus à sua direita. A mão direita normalmente designa a mão mais forte de uma pessoa, a mão da ação. Aqui ela transmite a proximidade e o favor de Deus. Em quinto lugar, a proteção de Deus ao seu povo. Você vê isso no Salmo 121, claramente confirmada. Deus preservará seus filhos de todo o mal. Nem o sol, nem a lua lhes farão mal. Deus preservará a sua saída e a sua entrada. Essas figuras poéticas enfatizam o cuidado abrangente e incessante de Deus. O ponto crucial: o salmista confiava no cuidado amoroso de Deus, e você e eu, claramente, deveremos fazer o mesmo. Plena confiança, garantia do cuidado divino. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Senhor é refúgio na adversidade. Nas horas boas, o Senhor está conosco. Nas horas difíceis, de adversidade, de angústia, Ele está conosco mais ainda. Abra a sua Bíblia no Salmo 17, o Salmo 17, e vamos ler então os versos 7 a 9. Salmo 17 e os versos 7 até o verso 9. Leia comigo. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Aqui diz que Deus faz maravilhosas as beneficências dele. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é quem livra aqueles que nele confiam. E o verso 8, guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas.
Eu amo essa expressão, guarda-me como a menina do teu olho. Meu querido irmão, se existe uma coisa no seu corpo que você protege, é a menina do seu olho. Você fecha o olho, você se protege quando sente qualquer coisa se aproximando para ferir. Deus também cuida de você como a menina do seu olho. Você não se sente amado, você não se sente querido, você não se sente protegido quando a Bíblia diz que você é a menina do olho de Deus? Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das suas asas. E o verso 9, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Deus nos protege. E também no Salmo 31 e os versos 1 a 3. Leia comigo. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, a nossa rocha eterna, a rocha da nossa salvação é Jesus. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me. Rocha nos dá segurança, nos dá proteção. E agora no Salmo 91, o Salmo 91 e os versos 2 a 7. Leia comigo. Vamos ler do verso 1 até o 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onde você busca refúgio? A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, correr para Deus. Fugir para Deus, escapar para Deus, porque ali você vai encontrar a segurança, a proteção. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista usa repetidas palavras sinônimas, para exaltar Deus como rocha, como fortaleza, como abrigo. Por isso ele fala, o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, das armadilhas que Satanás coloca no seu caminho. Ele livra você, livra do laço, das armadilhas e da peste perniciosa. Neste tempo de pandemia, de pestes, Deus é quem nos livra da peste perniciosa maligna. Verso 4, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Aqui o salmista usa a imagem de uma ave que protege os seus filhotes com as suas asas. Deus nos protege debaixo das suas asas. Ali estaremos seguros. Verso 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Seta ou tiro ou balas perdidas. Aqui diz que não temerás nenhum espanto noturno, nem seta que voe de dia. E o verso 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus nos protege. Deus permite que você seja atingido muitas vezes, como aconteceu com Jó, mas meu querido irmão, tudo que vem até você passou pelas mãos do Pai. Ele mediu, ele pesou, e ele te dá força para você suportar a provação. O salmista passa por diferentes problemas e neles volta-se para o Senhor, que é um refúgio em todas as adversidades. A confiança é uma escolha deliberada de reconhecer o senhorio de Deus sobre a vida em todas as circunstâncias. Se a confiança não funciona na adversidade, não funcionará em nenhum outro tempo. O que você mais precisa é confiar em Deus na hora difícil. O testemunho do salmista é: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
brota da sua experiência passada com Deus e fortalece a sua fé para o futuro. O salmista chama Deus de Altíssimo e Onipotente, lembrando-se da grandeza insuperável do seu Deus. O salmista também fala da segurança que se pode encontrar em Deus. E ele usa a palavra esconderijo para Deus. Ele é o nosso esconderijo, ele é o nosso abrigo, ele é o lugar secreto para onde corremos em busca de amparo, de ajuda. Ele é sombra, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é asas da ave que cuida do seu filhote. Deus nos protege, ele é escudo, ele é proteção, ele é morada. Essas imagens representam refúgios seguros na cultura do salmista. Basta pensar no calor insuportável do sol naquela parte do mundo para então apreciar a sombra ou recordar os tempos das guerras na história de Israel. Meu querido irmão, Deus é tudo. O que o salmista está falando é que Deus é tudo. Tudo que você possa imaginar, isso é Deus na sua vida. E agora compare com Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 e o verso 37. Aqui em Mateus estão as palavras de Jesus, quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus chorou sobre Jerusalém. E no verso 37 do capítulo 23 de Mateus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Meu querido irmão, aqui está a imagem de uma ave protegendo os seus pintinhos, uma galinha protegendo os seus pintinhos. Deus protege você com as suas asas. Meu querido irmão, uma das metáforas mais profundas é a que se refere a estar à sombra das tuas asas, protegido sob as asas de Deus. Essa metáfora sugere conforto e segurança, indicando a proteção de uma ave-mãe. O Senhor é comparado a uma águia que protege seus filhotes com as suas asas, e uma galinha que reúne seus filhotes sob as suas asas. O Senhor é o meu e é o seu refúgio na adversidade. Ele é uma mão estendida para você na hora dura e difícil. Ele é um ouvido aberto para ouvir o seu clamor. Ele tem olhos abertos olhando para você como a menina dos seus olhos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, defensor e libertador, alguém que luta por nós. Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do seu povo. Na hora da angústia, qual nunca houve, na hora difícil, ele não fica passivo. Ele é um ativo defensor e libertador. Vamos ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, versos 1 até o verso 4. Leia comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Falando daquela multidão de israelitas, a multidão que saiu do Egito e que peregrinou pelo deserto por 40 anos, eles todos estiveram debaixo da nuvem. A nuvem não era outra coisa senão Deus presente, produzindo uma sombra refrescante para eles naquele deserto causticante, um sol causticante, mas eles estavam abrigados debaixo da nuvem. E à noite, a nuvem se transformava numa coluna de fogo, iluminando e aquecendo o acampamento. Queridos, a nuvem ou a coluna de fogo era um sinal de que Deus estava perto deles, um Deus pessoal, um Deus real. E todos passaram pelo mar, todos eles atravessaram o mar. Por terra seca, eles atravessaram o mar vermelho. Os egípcios foram mortos, afogados no mar, mas o povo de Deus passou em segurança pelo mar. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E o verso 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É um símbolo de batismo.
Assim como você é mergulhado nas águas do batismo, assim também Paulo aqui usou esta ilustração, falando que eles todos foram batizados lá no Mar Vermelho. Quando atravessaram pelo Mar Vermelho, estavam sendo batizados na nuvem e no mar. Meu querido irmão, Paulo está usando a experiência de Israel para fortalecer a sua confiança nesse mesmo Deus. O Deus dos milagres, das grandes maravilhas lá do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o seu Deus e é o meu Deus. E o verso 3 diz: e todos comeram de um mesmo maná espiritual. Todos comeram do maná que caía do céu, todas as manhãs. Todas as manhãs caía o maná. Na sexta-feira caía em dobro. Êxodo capítulo 16 diz que na sexta-feira eles colhiam em dobro, porque no sábado não caía. No sábado eles comiam o que Deus tinha dado para eles na sexta-feira. Isto significa que na sexta-feira nós deveremos preparar o alimento que Deus nos dá para comer no sábado. O alimento do sábado é dado na sexta-feira. No sábado não caía o maná. Aqui está um princípio, meu querido irmão. Todos comeram do maná espiritual. E hoje você continua se alimentando do maná, que é o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Você come deste pão, você bebe desta água, porque Jesus disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o seu pão, é a sua água. E aqui diz o verso 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Aquela rocha que jorrava água era Cristo Jesus. Tudo ali era milagre. Tudo era milagre. A nuvem era a presença de Jesus. A coluna de fogo era a presença de Jesus. E assim como a nuvem e a coluna de fogo os seguia, Aqui também diz que a pedra, a rocha que jorrava água, os seguia. Leia de novo, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Queridos, onde eles estavam acampados, para onde eles iam no deserto, lá estava a rocha, jorrando água. Eles não beberam água uma ou duas vezes, eles bebiam água diariamente. E de onde vinha esta água para alimentar uma multidão que passava de 2 milhões de homens e mulheres e crianças? De onde eles bebiam água? No deserto, da rocha. Mas quantos dias na semana? 7 dias na semana. Eles não ficavam nem um dia sem beber água. Por isso a Bíblia diz que aquela rocha era Cristo. Aquela pedra os seguia. A nuvem os seguia. A pedra os seguia. Meu querido irmão, aqui diz Paulo que a presença de Deus, constante e contínua, lá no deserto, representa a presença de Deus contínua e constante na sua vida hoje. Aleluia! Quando você encontrar dificuldades que parecem intransponíveis, olhe além das dificuldades, olhe além do monte, olhe para o Criador do céu e da terra, de onde virá o socorro. Com Deus ao seu lado e ao meu lado, nós crentes não temos nada a temer. Por isso, Jesus Cristo repete várias vezes: não tenham medo, não tenham medo. O amor de Deus expulsa fora o medo. Deus é o nosso defensor e libertador. Aleluia! Na parte de quinta-feira, auxílio do santuário. O santuário no Antigo Testamento era a casa de Deus, porque ali estava a presença de Deus no Santíssimo, através daquela glória chamada Shekinah. Queridos, hoje também Deus está sentado no Santíssimo do Santuário Celestial. Ali está o trono de Deus. E é dali do Santuário Celestial hoje que vem um auxílio para você. O auxílio do Santuário. Ali nós temos o trono do Pai e ali nós temos o trono do Filho. Pai e Filho trabalham ali no Santuário Celestial.
e o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Eles trabalhando por nós no céu, no santuário celestial, e o Espírito Santo presente em você, vivendo em você. Meu querido irmão, nós temos aí Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos em salvar, em santificar. Abrindo a palavra de Deus em Salmos 3, verso 4. Abra sua Bíblia no Salmo 3 e o verso 4. Leia comigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu desde o seu santo monte. O santo monte é uma alusão ao monte onde estava o templo. O templo foi construído no Monte Moriá, no mesmo lugar, no mesmo monte onde Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque. E foi ali que Deus proveu um cordeiro para Abraão. Foi ali que Abraão viu a misericórdia de Deus e entendeu o plano da salvação. Neste Monte Moriá foi construído o templo. E queridos, quando fala aqui o Santo Monte, se refere ao monte onde estava o templo do Senhor. Por isso diz aqui, com a minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu desde o seu santo monte. Abra também a Bíblia no Salmo 14, verso 7. Salmo 14, verso 7. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Novamente está falando de Sião, o monte de Sião, o monte do templo, é chamado Monte Sião. E também no Salmo 20, os versos 1 até o verso 3. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. A palavra santuário e Sião são sinônimas. Às vezes fala santuário e às vezes fala Sião, se referindo ao lugar da habitação de Deus. Hoje é o santuário celestial. Nós lemos também no Salmo 27, o verso 5. Salmo 27, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Deus nos protege e esta proteção vem do oculto do seu tabernáculo. Novamente, uma alusão ao tabernáculo, ao santuário da terra do Antigo Testamento, mas hoje no Novo Testamento está se referindo ao santuário celestial, de onde vem o nosso socorro. E também no Salmo 61, vamos ver o verso 4. Leia comigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Repetidas vezes, o salmista fala sobre o tabernáculo, sobre Sião, sobre o santuário. E tudo isto conduz a sua mente para o santuário celestial, onde Deus habita, dentro da Nova Jerusalém. O tema do refúgio e ajuda espiritual e física aparece notavelmente no contexto do santuário. No Antigo Testamento, o santuário terrestre. No Novo Testamento, o santuário celestial. Queridos, Deus oferece abrigo para os que estão em dificuldades. Deus defende os órfãos e também as viúvas e dá força ao seu povo a partir do seu santuário. Quando desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, os justos juízos divinos são proclamados e a bênção do Senhor é proferida. O refúgio no santuário supera a segurança proporcionada por qualquer outro lugar do mundo, pois Deus habita no santuário. A segurança é Deus que está no templo, não é o templo que nos dá segurança, mas é o Deus que está no templo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Mais uma vez, o convite de Paulo aqui em Hebreus 4, convidando você para se aproximar do templo,
do santuário, do tabernáculo celestial, onde Deus habita. Aproximemo-nos do trono da graça. O trono de Deus está no Santíssimo. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo foi rasgado. Com a morte de Cristo, rasgou-se o véu. E hoje, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, você tem acesso ao Pai no Santíssimo. Meu querido irmão, o véu foi rasgado. E o acesso está livre pelo sangue de Jesus Cristo, pela intercessão de Jesus Cristo. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Nada em nós nos dá qualquer mérito diante do Senhor. É somente quando temos um relacionamento estreito, íntimo com Deus, por meio do arrependimento e da aceitação da graça e do perdão divinos. É somente assim que podemos rogar pela garantia da libertação divina. O serviço do santuário representava a salvação encontrada em Jesus. E hoje, Jesus, nosso Salvador, está no santuário. Meu querido irmão, Jesus, mediador, Jesus, o juiz do santuário celestial, Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, o leão da tribo de Judá. É Ele que intercede, é Ele quem julga, é Ele que se levanta pelos filhos do seu povo. Ele é o nosso defensor e libertador. Aleluia! Os salmos fortalecem a fé em Deus, meu irmão, pois Ele é o nosso refúgio, refúgio dos que se entregam em suas mãos. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo não tem maior força é que confiamos demais em nossa própria sabedoria e não damos ao Senhor Deus oportunidade para revelar o seu poder em nosso favor. Se pusermos nossa confiança inteiramente nele e lhe obedecermos fielmente, Deus ajudará a você e a mim, como filhos fiéis, em todas as emergências. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, ou pela educação, ou pela riqueza, ou favor dos homens. Não. As maiores vitórias são as vitórias obtidas na sala da audiência de Deus. Quando você, pela fé, dirige o seu pensamento para o santuário celestial, onde Jesus Cristo intercede por você. As maiores vitórias são obtidas na sala da audiência de Deus, quando a fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso. Patriarcas e Profetas, página 164. Quando tudo vai bem, nós nos mantemos fiéis a Deus, porque na hora difícil, na hora da dificuldade, nós vamos precisar desta fé que foi fortalecida nos bons momentos. Querido amigo, querido irmão e querida irmã, Jesus Cristo é o libertador e o defensor. Jesus Cristo é a mão que se estende para socorrer e você é a menina dos olhos de Deus. Alegre-se com esta bendita esperança, com este conforto que Deus nos dá. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por todas estas poesias dos salmos, que mostram Deus como abrigo, como refúgio, como fortaleza, a rocha da nossa salvação, como nossa água, nosso maná. Pai eterno, obrigado por este fortalecimento que nos vem através dos salmos. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Alimenta-nos, Pai. É em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém, Senhor. E amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.